Atenção, atenção. Vitor? Aqui estou, Roberto, gravando. Um, dois, três, gravando. Tudo bem? Tudo em paz, você? Tudo bom. Tá em obra aí a sua casa? Tá. O vizinho. Então, se você ouvir bate-bate, Dá para ouvir as marretadas na parede. bem do lado. Tudo bem. Mas vamos embora. Cara, o tema de hoje é a vida em outros planetas, né, cara? E aí eu vou te explicar o porquê, né? Aí a gente vai de improviso mais uma vez, tentar ver se a gente consegue levar uma horinha explorando esse assunto. Para variar. Mas vamos lá. Muito tempo atrás, cara, eu assisti, acho que foi no Discovery Channel, cara, mas é muito antigo isso, cara. É uma série chamada Alien Planets. Ah, E a proposta era justamente ir para o futuro, assim, imaginário, né? E com uma nave que fosse explorar um planeta onde havia sido descoberto vida, né? E essas naves iriam fazer tudo robótico, né? Assim, com sondas que iriam fazer a exploração desse planeta tal, né? Então é uma série baseada nisso, que eu achei muito interessante. E agora na Netflix tem uma nova chamada A Vida em Outros Planetas também, tá? Em inglês Alien Worlds, né? A versão em inglês. Também nessa pegada, mas achei muito mais interessante porque eles abordam essa questão de a gente imaginar outros planetas, é mais de um, são vários ecossistemas, vários planetas imaginários, né, que eles colocam, e como que a vida poderia se adaptar, fazendo links com as próprias vidas, as próprias criaturas aqui na Terra, né, em ambientes hostis. Então ele fica fazendo esse pulo, esse salto entre a vida aqui e em outros planetas, como é que algo semelhante, se adaptando às condições locais, poderia ocorrer. Então, assim, eu não acabei a série, eu tô no meio, mais ou menos assim, mas tô achando muito legal, cara. Bem melhor que aquela da Discovery, né? E aí isso me deu uma inspiração, cara, de falar a respeito disso e tal. E eu acho que é legal a gente falar a respeito, né, cara? a Netflix ela manda uns avisozinhos assim de coisas interessantes e tal, e eu acho que daí o robozinho deles lá deve ver aquilo que a gente tem assistido e faz uma conexão. Eu recebi daí de Vidas e os Planetas, ainda não comecei a ver, achei legal. É legal. E se não me engano, eu não vi, se não me engano, a, a primeira série do Cosmos, feita pelo Neil deGrasse Tyson, foi muito parecida com o que o Carl Sagan tinha feito. Mas teve uma segunda temporada que, se não me engano, é Mundos Possíveis, uma coisa assim, que eu também não cheguei a ver, mas eu acho que a ideia seria essa: especular sobre como seria a vida em outros mundos, em outros planetas fora daqui. Se não me engano, é isso. Então, mais atual do que isso não está, né? Então, Mas eu acho que é interessante. Bom, se você puder conferir depois, eu aconselho. não, vou ver. Se você falou, tem que ver. Mas aí que tá, né, cara? Acho que era legal a gente começar justamente por questões de estatística, né, cara? Eu acho que há pouco tempo ainda na ciência, que eu vou dizer em termos civilizatórios e em termos de ciência, é pouco tempo, obviamente, né, cara? Que eu acho que até meados da década de 90 era senso comum na ciência de que não havia outros planetas além do sistema solar, né? Então, cara, uma coisa muito recente, né? De lá para cá, a coisa mudou radicalmente, né? Muito pelo contrário, não só foram descobertos vários planetas, né? Exoplanetas, né? Que assim são chamados, fora do sistema solar, como também virou o jogo, né? Ou seja, parece ser um senso comum agora na comunidade científica de que cada estrela possui pelo menos um planeta ao seu redor, né? Então virou completamente o jogo. Então passa a ser a regra e não a exceção a existência dos planetas, né? Usando mais estatísticas, né, cara? Aquela também muito louca que eu acho que, meu, estoura os miolos de qualquer pessoa capaz de pensar a respeito, que é aquela de haver mais estrelas no universo do que a quantidade de grãos de areias existente em todas as praias do planeta Terra, né, cara? É uma conta, uma estimativa, lógico que é uma estimativa, né? Não é uma coisa comprovada nem nada, mas que aí daria aí mais ou menos por volta de 10 mil estrelas para cada grão de areia. É muita. Então, cara, é um absurdo. Acho que a gente não dá nem conta de, né, fazer esse processamento, né, cara?
Então, mesmo que a vida seja um atributo raro no universo, por causa dessa dimensão absurda, né, dessa quantidade absurda, né, se a gente tem, se eu não me engano, são 2 trilhões de galáxias, né, a última estimativa, se eu não me falha a memória, 2 trilhões. Deve ser por aí, imagina, só de galáxias. Imagina. Galáxias. Então, cara, mesmo sendo um atributo raro, deve ter muita coisa aí fora que a gente não faz ideia a respeito, né, cara? Então, eu acho que, começando aí com essas estatísticas dá para a gente viajar bastante na maionese aí em relação a possíveis habitats onde a vida tenha se desenvolvido das formas mais variadas possíveis e depois, no momento posterior da conversa, a vida inteligente, né? Como é que isso poderia acontecendo, né? Inclusive tem uma metáfora legal também que eu vi num desses episódios aí que eu ia falar contigo. Mas vamos lá, o que você tem alguma coisa para falar a respeito disso, Ana? Não, a primeira coisa, eu acho que você colocou um ponto que eu acho que é fundamental. Toda vez que essa discussão veio à tona, eu acho que imediatamente as pessoas associam vida com vida inteligente. É imediato, porque pensa na gente. E acho que tem que fazer esses passos com calma, porque são momentos diferentes, né? Você falou dos planetas, se não me engano, eu parei de perder a conta, porque toda semana tinha notícia nova, né? Mas olha, passa de 4.000 exoplanetas já catalogados e tal, então é o que a e o pessoal não para de contar. Né? Exato. E é o que você falou, está muito rápido, a tendência é ser cada vez mais rápida, porque os nossos aparelhos são mais precisos, estão cada vez mais refinados, tem mais gente olhando, a conexão entre os telescópios está cada vez maior, todas as pessoas, enfim. Perdemos o Arecibo aqui semana passada, mas, por outro lado, está todo mundo... Os astrônomos amadores fazem uma contribuição genial, enfim, não vai faltar isso. A partir daí, bom, a gente tem que relembrar um pouco dessa história, né? Já que a gente falou do cosmos do Carl Sagan, tem que lembrar da equação de Drake, que, putz, cara, 61. Então vai fazer, ano que vem vai fazer o quê? Vai fazer 50 anos. Nossa. 60 anos, né? 60 anos, vai fazer 60 anos ano que vem. Que, olha só, o pessoal imaginava rádio, telescópios, emissões de rádio, frequências de rádio, mandaram, inclusive, a Voyager 1 e a Voyager 2 com um disco de ouro, com uma série de coisas. Era o que a gente tinha na época. Hoje isso parece coisa pré-histórica, né, cara? Pré-histórica. E ali, eu me lembro que, por mais que as variáveis fossem... Porque era número de planetas possíveis, número de galáxias de vida e tal. Eu me lembro que, apertando muito, era algo entre 1.000 e 50.000 possibilidades de planetas habitáveis na Via Láctea. Na Via Láctea. Então, por mais que o pessoal criticasse muito, porque o mundo mudou, não podia contar com rádio, as variáveis eram muito porosas e tal, mas, enfim, já havia, né? Hoje nem se fala mais nisso. Puxa, outra coisa também que a gente precisa lembrar da história, da hipótese da panspermia. Então, supostamente, vida estaria viajando em asteroides, cometas, etc., se chocando o tempo inteiro e podendo germinar em N localidades, universo afora. 13,8 bilhões de anos seria a idade do universo para a maioria, para outros chega a 15,8 bilhões. Bom, vamos pegar a média de 14, 15. É tempo para caramba para poder ser desenvolvido. Se a gente está aqui a 4,6 na Terra e deu tempo de chegar como nós, então, enfim, as estatísticas, eu concordo com você. Ao contrário do que antes se colocava, a ciência materialista colocava, que os números eram contrários a essa hipótese, cada vez mais eles estão pendendo para o outro lado da balança. Né? Exatamente. Por meios oficiais, o que é muito legal, né, cara? Não é mais... A questão é refinar os métodos de procura. Sim. Não só vida carbônica, mas outras possibilidades de vida, com outros tipos de aparelho, enxergando mais longe. Sem lembrar, eu não sei se nessa série tem, mas deve ter, que você mencionou. Aquelas criaturas vivas do nosso planeta que vivem em condições super extremas, em vulcões, no fundo do mar e tal. É vida. E de alguma forma, eu acredito isso, algumas pessoas acreditam. Se a vida tem um nível de consciência, é senciente, mesmo que seja muito baixo. Está lá. Está lá. Exatamente. Não só tem, como eles exploram bastante isso, né? Então, eles vão para regiões assim, por exemplo, cavernas, onde não há um traço de luz sequer,
regiões superácidas, onde existem bactérias que sobrevivem naquele ambiente, que além de é uma água quase fervendo, né? E uma acidez absurda, né? Semelhante à acidez da bateria de um carro, por exemplo, um automóvel. Então, lá, as bactérias estão ali sobrevivendo. Então, sem falar outras condições, né? Então, assim, ambientes muito frios, sempre encontra, mesmo que sejam formas primitivas de vida, elas se encontram lá e estão sobrevivendo, né? Então, assim, extrapolando isso para o universo, cara, em outras condições, um dos episódios menciona como seria a vida, por exemplo, em um sistema com 2 sóis, por exemplo, né? Uma outra onde o planeta ele não tem esse movimento de rotação, né? Estaria sempre com uma face voltada para o Sol e a outra face sempre na escuridão, mas que ali na zona intermediária, onde tem a sombra, né? A zona ali, um pouco de sol, um pouco de frio, um pouco de calor, né? Porque um lado seria, obviamente, muito quente e o outro muito frio. Ali a vida poderia se encontrar um nicho ali ideal, onde, né, você encontra as condições medianas ali para sobreviver. Então, assim, cara, dá para viajar muito na maionese, assim, em relação a vários tipos de vida. E eles têm as animações, assim, muito interessantes, com as criaturas mais diversas, cara. E, em termos de criatividade, assim, imaginação, cara, eu tô achando muito legal, cara. Eu aprendi com aquele filme do Parque dos Dinossauros, o primeiro. Tá. Tinha lá um cara, o cara que fez, eu não lembro do nome do ator, é o cara que fez A Mosca, que eu acho que ele é um cientista lá. Eu lembro que uma hora ele fala assim, olha, a vida encontra um jeito. Ah, me lembrei, é que o Attenborough lá, ele quis justificar que não tinha risco de ter reprodução, porque todos eram machos ou todos eram fêmeas, não havia como eles se reproduzirem lá. Ele soltou lá, olha, a vida encontra um jeito de frutificar, de florescer, né? Cara, se isso é aqui, o que será, pô, na vastidão? Né? É muita pretensão, né, cara? A gente achar que aqui é a completa exceção, onde tudo ocorre, e para o restante do universo, onde as condições devem ser extremamente variadas, mais do que nós temos a capacidade de conseguir imaginar, e lá não pode ocorrer, né? Então, assim, é muita pretensão da nossa parte. Eu acho que em relação a aceitar que, meu, a gente não sabe nada do que pode estar por aí fora, né, cara? Aí nós podemos pegar dois extremos. Vamos pegar um extremo que é como a ciência materialista deve encarar esse assunto. Deve encarar pela parte probabilística pura, como você falou. Olha, as condições para que a coisa acontecesse aqui eram tão raras, tão complicadas, tão difíceis, que provavelmente só aconteceu aqui. Tá? E é legítimo, porque se só pensar na parte matemática, é legítimo. Mas, por outro lado, eu te passei esse livro do Ervin Laszlo, um cara que eu nunca tinha ouvido falar, que é um filósofo da ciência, e que eu estou devorando os livros do cara agora. Eu te passei um livro que chama A Ciência e o Campo Acásico, e que a teoria dele é a teoria de tudo dele. E, ele é genial, o livro, 80 páginas, e recomendo para todo mundo. E ele faz uma avaliação no seguinte sentido. Tudo física, tudo ciência, que ele chega à conclusão de que o campo acásico existe, é científico, é permeável e está tudo funcionando ali. Que o nosso universo é um dentre vários outros universos, que a coisa veio de antes, então tudo que a gente tem aqui herdou de outros universos. Então, ao invés da gente só transferir a pergunta, peraí, dizer que a vida estaria potencialmente nesse universo e escapar da pergunta, a gente teria que perguntar de onde é que ela veio lá no original, teria que começar ali. Segundo ele chega à conclusão que tem que ter alguma espécie de inteligência, alguma consciência cósmica que deu o piparote original no Big Bang, no nosso caso, e que ali já devia estar contido uma série de coisas. Né? E ele conta, muito legal, ele lista lá mais de 30. Newton. Tô aqui. Opa, deu uma paralisada aí, mas acho que agora voltou. Vamos embora. Voltou? Você falou 30, aí deu uma congelada. Ele chama de sintonia fina das constantes universais. São mais de 30, então são constantes universais. Então ele fala, eu não vou me lembrar agora, óbvio, mas assim, se a velocidade de expansão fosse 1 bilionésimo maior, as galáxias escapariam e não teriam essa formação de hoje. Se fosse 1 bilionésimo melhor, colapsaria. Se a relação entre próton, nêutron e elétron fosse um pouquinho diferente, enfim, uma série de constantes universais que junta para resultar no que a gente
no que a gente é hoje como planeta e como civilização. Ele diz que isso não pode ser por acaso, deve ter uma coisa causal por trás, por mais que a gente não queira entender, né? E que é a parte da consciência que tem que entrar na equação. É aí que a ciência materialista nunca coloca. A gente viu isso, o Campbell falando, o Ken Wilber falando, todo mundo fala. Se não colocar, não vai fechar a conta. Né? E o próprio livro Semeadores de Vida, né, menciona isso na parte do capítulo do Profundo, falando justamente sobre essas condições iniciais, né, que deve haver ali certas leis, certas regras que estavam embutidas ali nas condições iniciais para que a coisa ocorresse da forma como ocorreu, né? Então acaba batendo aí uma coisa com a outra. Isso é genial. Então, e teoricamente, a partir do princípio que nesse piparote, nesse Big Bang original, as principais constantes estavam ali, já estava formado, formatado, previsto em potencial a formação de vida. É claro que ali vai depender de uma série de condições. Depois que a coisa vem, casos como o nosso, não está garantido que a gente vai acabar, pelo menos com a nossa vida. O risco não está totalmente extinto, muito pelo contrário, nós estamos extinguindo um monte de criaturas. Não quer. Colisões acontecem, é parte do jogo cósmico. Pode ser que um asteroide venha aqui e aniquile, se não toda a vida, 90%. Enfim, pode ter acontecido uma série de coisas que acha que é do jogo cósmico. Mas, com certeza, parece que estava previsto em todos esses multiversos a vida, até porque é ela que causa muito dessa dinâmica do ir e vir, da criatura senciente e tal. A troca, né, da troca entre as criaturas, né, a troca de informação, inclusive, né, entre as criaturas, a transferência de informação de geração para geração, né, cara. Aliás, esse é o X da questão. Aquele site Transhumanismo, que a gente gostava muito, que sumiu do mapa, um dos pilares fundamentais do estudo daquela moçada era a informação. E esse Ervin Laszlo também diz, na verdade, o que é gerado e passado adiante e leva da simplicidade à complexidade é a informação. Exatamente. E vida faz isso, né, cara? De uma forma ou de outra acaba fazendo isso. Muito legal, cara. E aí a variedade, né, cara? A possibilidade de formas de vida, desde as mais primitivas até as mais complexas, né, cara? Também foge da nossa capacidade de imaginação do que pode ocorrer por aí, em certos nichos, né, cara? Certas condições. E aquela também teoria que nós temos, não, na verdade, assim, são condições que a nossa ciência hoje acredita que a vida seria mais provável de estar ocorrendo, né, que é justamente o Goldilocks, né, cara, que eles falam que é justamente a zona aí habitável, né, que seria mais ou menos aí a distância do Sol, né, que nós temos começando aí com Vênus, Terra e Marte, né, que essa seria mais ou menos a faixa, digamos assim, onde a água em sua forma líquida, por exemplo, pode estar presente, né? E aí as condições são mais favoráveis. Apesar de serem mais favoráveis, eu não duvido de que haja, mesmo em condições desfavoráveis, outros tipos de condições de formas que, inclusive, a gente nem imagina, né? Aliás, a gente tem muita dificuldade de conceituar o que é vida, né, cara? A gente não é uma coisa assim muito simples de se fazer, né? Então, eu acho que a possibilidade aí é infinita, né, cara? De novo, a gente chega naqueles pontos em que os nossos paradigmas são, ao mesmo tempo, o nosso cativeiro e a nossa possibilidade de trampolim. Por quê? É por onde a gente filtra. A gente não tem como escapar da base que a gente tem hoje. Ótimo. A gente tem isso, estudamos isso, carbono, vida, organismos, reprodução, gene, etc. Mas, se ficarmos só presos a isso, se transforma no nosso cativeiro, a gente fecha a possibilidade de abrir para outras coisas. Sim. Séries como essa, que você mencionou, ou o que o pessoal faz em ficção científica, justamente é dar asas à imaginação para explorar possibilidades que a lógica, o conhecimento atual, o paradigma atual, não permite ir além. Exatamente, cara. E aí complicou. Você não tem como... Se você não faz esse esforço de sair, né, cara, dessa armadilha consciencial, digamos assim, que você criou para si próprio, você não consegue fazer esse exercício de imaginação, né, cara, inclusive. E até brincando um pouco com a ficção científica. E o Kirk, para falar com a Enterprise, usava um StarTAC, que a Motorola copiou 30 anos depois, e os Jetsons faziam telemedicina e aula digital. É só deixar a mente
e a imaginação funcionar um pouquinho, a gente consegue projetar coisas e depois é uma questão de achar os meios, a tecnologia para fazer aquilo virar realidade. Né? Verdade. Então, o que a gente não conseguia enxergar antes do Hubble era um universo, depois dele é outra coisa. É uma outra coisa. E assim por diante, né? Agora, tem aquela parte, né, que onde traria, então, aí a busca por vida inteligente, né, cara? Que aí já é um outro passo, né, cara? E já tem aí o SETI Institute, que também é da mesma época do Drake, né? Se não me engano, o Drake foi, acho que, o primeiro a encabeçar esse Acho projeto. que ele deve ter sido fundador ou cofundador, porque 61, 62... Então, também eles começaram, na verdade, com essa questão dos radiotelescópios, mas hoje em dia, se você se mantém atualizado, entra no site dos caras, a coisa se expandiu muito, né? Então, existe aí todo exobiologia, pessoas estudando animais como, por exemplo, os polvos, né? Tentando entender, porque tem até um episódio, né, nessa seriado que fala que existe uma outra criatura inteligente, por exemplo, que está aqui no nosso planeta e é tão alienígena quanto a gente imagina que pode ser uma criatura, né, cara? E tem se provado que não é uma criatura muito inteligente, né? As pessoas vêm estudando os polvos, sei lá, e percebem que o animal é realmente muito inteligente, né, dentro das suas condições. Mas uma coisa que eu até achei interessante é que, se ele é tão inteligente assim, por que ele não conseguiu, né? Essa criatura não conseguiu formar civilizações? E aí eles exploram isso justamente no aspecto que a desvantagem que ele tem é que ele é uma criatura que vive sozinha e não troca, e o ser humano se difere radicalmente pela questão da cooperação, né, de que a gente vai gerando conhecimento, né, esse conhecimento ele fica registrado, ele fica disponível para as gerações seguintes, e as gerações seguintes, em cima desse conhecimento, vão formando novas camadas de conhecimento, né, cara? Isso nos diferencia radicalmente de outras criaturas que também têm um bom nível de inteligência, mas não possuem esse nível de cooperação que nós apresentamos, né? Isso faz toda a diferença. Acho pacas aqui agora, não sei se dá para ouvir, pode ser que atrapalhe um pouco. Vamos lá. Foi lá. E aqui para o bate-bate, então tá bem. Não, tem uma série, inclusive, que é Meu Professor Polvo, uma coisa assim, que é muito bacana. Você chegou a ver essa? Não, mas eu não cara que interage com o povo durante um ano, uma coisa assim, impressionante, muito legal. Acho que é Meu Professor, o Polvo, uma coisa assim, que me passou. O Zé Guilherme, lá que era rama de Rio de Janeiro, que trabalhou na Nova Zelândia, que me passou. Acho que o pulo do gato foi esse. Meu irmão, que é a terceira maior autoridade no Brasil em biologia marinha, é o orgulho da família, sempre diz, nós, seres humanos, somos nada. Perto dos golfinhos e baleias, ele trabalha com cetáceos, né? Nada. A diferença é que eles todos se comunicam. A nossa forma de comunicação foi a mais refinada. E melhor, no momento que a gente inventa a escrita e a possibilidade de postergar isso para outras culturas, aí a gente deu um salto que ninguém conseguiu dar. A gente conseguiu cravar e construir conhecimento em cima de outras coisas, geração depois de geração. Essa foi a nossa grande sacada. Com certeza. E aí é que vem vamos para o lado dos que falam, poxa, mas se isso aconteceu aqui, dificilmente aconteceria fora daqui. Vamos de novo na ciência materialista. Né? Aliás, esse é o paradoxo do Fermi, né? Exatamente. Se tem tantas estrelas, tem tanta... Cadê eles? Cadê esses caras? E aqui entra justamente aquela metáfora que eu falei que ia dizer para você, e acho que agora é o momento certo. Se eu não me engano, no terceiro episódio, eles falam sobre essa questão do Fermi, né, velho? De dizerem que, se é tão povoado assim, você tem tantas vidas inteligentes aí fora, né, cara? Onde está todo mundo, né, cara? Esse todo. E ele menciona uma coisa muito legal, cara, que é o seguinte, ele compara isso com o fato de você estar, por exemplo, num pier, num oceano, e jogar um balde lá para baixo, né, com uma cordinha, aí você arremessa esse balde, depois você traz esse balde de volta, ele faz, né, aparece a cena, traz de volta assim. O que tem dentro desse balde aqui? Nada, só água, não tem nada. Isso é suficiente para a gente... Não, estamos carecas de saber que tudo quanto é tipo de vida, as criaturas mais variadas possíveis se encontram ali no oceano. A tecnologia que utilizamos hoje, né, ela está fazendo isso, na verdade, né, cara? Analisando porções bem específicas do espaço, né, de uma coisa que é absurdamente maior, e é lógico que é muito comum esse tipo de situação onde você vai ter um retorno de zero, né, porque, enfim,
gente não tem uma capacidade de esquadrinhamento muito grande e de analisar o que pode ter por aí, né? Estamos lutando contra um oceano de possibilidades, né, digamos assim, e com a ferramenta que é muito precária, que é um balde, né? Boa, essa é boa, a metáfora é boa. Então, aí faz sentido. Isso é bom. Aí também tem as tentativas de resposta ao paradoxo, né? Uma delas é, muitas civilizações não chegaram, como nós, não chegaram à capacidade de poder viajar lá fora, né? Naquela, acho que a escala Kardashev, né? De civilização 0, não chega. A maioria, se for uma questão de evolução, a maioria sempre está no ponto mais baixo, né? Então, talvez não tenha conseguido como nós. Nós estamos penando para chegar em Marte com sondas, não vida. Vivos até agora, seres humanos, só nas séries, né? Nas teleséries. A gente ainda não chegou lá. Mas o progresso dos anos 60 para cá tem sido absurdo, e a tendência seja cada vez maior. Esse é um ponto. O segundo ponto é, algumas são tão avançadas que conseguem olhar de longe e não precisa vir para cá. É a teoria do zoológico, deixa lá os caras se virarem lá, a gente fica olhando daqui, não precisa estar lá. Como a gente não precisa estar lá na Lua para saber o que tem na Lua. Né? Enfim, tem possibilidade. Diga. Não, outra coisa também que vai nessa linha é um pouco do que o Michio Kaku falou uma vez sobre comparar certas civilizações com essa diferença toda que há entre, por exemplo, seres humanos e formigas, né? Ou seja, sabemos que estão as formigas ali passeando, né, trabalhando ali ocupadas em estocar alimento, etc. Mas qual o interesse que a gente tem por formigas? Né? Praticamente nenhum. Com exceção de algum biólogo, alguém que vai estudar especificamente as formigas, não temos quase contato ou quase nenhum interesse em investigar essas formigas, né? Não estamos ali para tentar perguntar para as formigas se elas querem ou não querem a presença, que elas respeito de nós, e seria muito infantil de nossa parte achar que elas estão preocupadas conosco, pensando, né, na nossa existência, questionando quem somos nós, etc., que seria outro tipo de loucura, né? Então, ele faz essa analogia, né, cara, essa metáfora no sentido de que pode haver civilizações aí que simplesmente não têm interesse em estar entrando em contato conosco e é do jogo, tá tudo certo. Né? E das formigas também, você me falou, me veio uma ideia também. Eu acho que a grande maioria, considerando todas as espécies, todas as possibilidades que existem de formigas, a maioria viverá e morrerá sem ter contato com o ser humano. Sim. Só quando a gente for interagir, pisar no formigueiro ou trazer para um laboratório, vai ser uma minoria muito pequena comparada com a grande maioria. Então, para elas, nós não existiremos mesmo. E não tem sentido nenhum. E até a intelecção da coisa, né? Como filtrar aquela coisa gigantesca que está vindo em cima de mim? Né? Qual a diferença entre uma pisada humana e de um elefante? E isso explicaria também muitas das vezes dos relatos dentro da ufologia clássica aí de momentos assim que geram inclusive traumas, né? Do ponto de vista que a pessoa que está passando por aquela experiência não tem condição alguma de assimilar aquilo, né? E de qualquer maneira o contato ocorre e os seres que entrarem em contato não demonstram, pelo menos em um primeiro momento, estarem muito preocupados com o que a pessoa vai achar ou deixar de achar a respeito daquilo, né? E isso é bom, já que a gente já tocou nesse assunto, dando um passo para trás antes de chegar. O fenômeno OVNI, com certeza, ele continua um mistério, e das hipóteses que a gente tem, nós, seres do futuro, vindo para cá, buraco de verme, viajantes no tempo, hipótese extraterrestre, enfim, nenhuma delas dá conta de todo o fenômeno OVNI. Uma parte dela a gente vai colocar nessa, que a gente vai chamar de hipótese extraterrestre em homenagem ao grande Jacques Vallée, que está acontecendo. Aí vem outro problema. Como você falou, que criaturas estão vindo aqui? Pô, vai saber. A gente vai ver os relatos que aconteceram. Tem de tudo. Tem desde das humanoides como nós, mas os baixinhos cinza começaram a ficar famosos depois de Roswell, no começo, depois sumiram um pouquinho, depois do livro do Whitley Strieber, o Comunhão, que ele botou na capa e aí virou uma pandemônio total, porque aí virou, o problema da abdução cresceu, cresceu na década de 90 para frente. Mas também tem umas criaturas muito estranhas que é uma ou outra vez que acontece, né? E a gente teria dificuldade de interpretar isso e até interagir com isso, né? que é muito complicado. E outra, a gente hoje, civilização humana, a gente já consegue interferir em outros locais
sem estar lá fisicamente, mandando uma sonda, mandando um drone, mandando algumas outras coisas. Vai saber o que uma cultura 500 anos, 100 anos à nossa frente poderia fazer. O que interesse estaria vindo para cá? De novo, a ciência materialista, aí tem dois aspectos que dá para torpedear legal. A ciência materialista, ela vai estar limitada pelos paradigmas dela e pelo cativeiro dela. Então, ela não vai conseguir enxergar algumas coisas. Não vai ter jeito se ela não abrir outro lado. Então, deixa ela lá quieta, ela faz um papel muito bom, mas ela não vai entrar nesse oceano. Porque são gente boa. Michio Kaku está aqui, Neil deGrasse Tyson está aqui, toda essa turma boa está aqui. Sim. Eles só têm receio, faz parte do ferramental deles. Acrescentar outra coisa é difícil. Teria que ser uma coisa em privado, no cafezinho, na reunião dos amigos, não pode ser em público, porque a academia não perdoa. Exato. A academia tem padrões e tem que ser respeitada. Mas tem o outro lado que eu acho que é igualmente perigoso, que eu acho que eu falei com a Raquel. É o pessoal da ufologia com U minúsculo, que, não, tudo que se mexe no céu é nave extraterrestre, ponto. E estão aqui para nos colonizar, e tenham cuidado, porque não pode ser coisa boa. Olha, haja vista as abduções aí e tal. Isso também é um desserviço à pesquisa, ao estudo, ao debate aberto, franco, e abrir as possibilidades da gente poder crescer. Exatamente. Então, dois de vários extremos, né, que a gente pode dizer. Agora, o que a gente pode reportar com relação aos contatos, alguns foram traumáticos, muitos. Esses de abdução são muito traumáticos. Mas não é o que acontece com todos. E eu já falei, acho que eu já falei com você. A gente lendo os livros do John Mack, principalmente, e do Whitley Strieber, não, mas do Bud Hopkins, depois que as pessoas que passaram por abdução fazem algum tipo de terapia, mesmo revivendo as experiências que foram traumáticas, muitas delas dizem que no final foi revelador, foi transcendental, foi positivo. Muitas delas disseram isso. É a característica, acho que, da regressão, na verdade, você reviver o trauma para que isso, obviamente, cause uma cura, né? Não é para ficar simplesmente na mesma, né? O objetivo é se curar a respeito daquilo, né? Então, acho que faz sentido realmente a pessoa, depois de revivenciar essa questão, ainda que de forma fragmentada, ela volte com algum nível de cura, digamos. Acho que é esperado, né? Mas, cara, e aí entra também a questão dos relatos dos seres que são humanoides, né? E que seriam muito parecidos conosco. Ou talvez nós fôssemos muito parecidos com eles, né? Que aí é uma questão mais polêmica ainda, né, cara? Que de repente entrar nessa seara, ó, trovãozão aqui. Se começar a trovejar muito, cara, a possibilidade dessa conexão cair é gigante. Em outros tempos, fôssemos de outra cultura, isso seria Deus se manifestando. Exatamente. Mas, então, assim, voltando a essa questão, né, dentro agora do espectro, né, vamos afunilar a coisa, dentro do espectro da fenomenologia Rama, né, a gente tem aí esses relatos dos seres que são muito parecidos conosco, né, cara? E aí muitos podem alegar, fazer justamente esse tipo de alegação. Poxa, mas que falta de criatividade, né? Porque necessariamente esses seres têm que ser iguais a nós, né? Porque eles não têm 4 cabeças, sei lá, 8 braços, né? Eles são completamente diferentes. Faz sentido esse tipo de questionamento, é legítimo. No entanto, o que a gente tem que ter em mente é que a variedade pode ser muito grande, né? E isso é apenas um pequeno espectro aí, né? Uma pequena fatia aí na quantidade e na diversidade de seres que podem estarem povoando aí o universo, né, cara? Olha, é por aí. Aí nós vamos ter que fazer um exercício bem legal que eu acho que é bacana. Tudo indica, aí a gente entra na esfera das crenças, né? Sim. Se a gente acha que, a gente está convencido que existe vida inteligente pululando no universo, ela pode ter várias formas. Tudo indica que vai ser alguma coisa tipo bar de Guerra nas Estrelas, né? Ou Deep Space Nine. Tudo que você possa imaginar está acontecendo. Se existe um plano coordenado para entrar em contato com a gente, era de se esperar, ou seria de se esperar, que fosse o menos traumático possível, em que se trouxesse criaturas que fossem o mais semelhantes a nós possível, para evitar o choque. Mesmo sendo assim, já nos causa choque. Mas eu estava achando aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Teve o famoso caso de Kelly Hopkinsville. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Olha. Dá para ver? Dá. Imagina,
11 testemunhas viram esse bicho. Imagina ir para um autocontrole e esse bicho fala, vamos lá dar uma volta. Não vai ser legal. Pode ser a criatura mais amorosa do mundo, mas até nos convencer, Então, tudo isso deve vir a contar. De novo, nós estamos fazendo uma avaliação antropológica e bem antropocêntrica, como nós faríamos. Pode ser que não tenha nada a ver. Mas uma das conclusões dos papos que eu e o Luiz e o Diego tivemos foi, nesses anos todos, de mais de 40 anos de rama, 46 anos de rama, não tem um caso de que a pessoa tenha sido violentada nos seus direitos, na sua intenção, no seu... Nenhum. Quando não quis mais, inclusive, muitas vezes antecipou-se. Muitas vezes muitas pessoas voltaram de práticas de campo frustradas porque foram com expectativa de algum tipo de confirmação que não aconteceu, e muitas vezes o tempo mostrou que aquela pessoa estava totalmente despreparada para o mínimo de uma experiência fora do normal. Causaria mais mal do que bem. Parece que eles conseguem entender. Digo isso porque a gente consegue entender, depois de um certo tempo, um colega nosso, ou nós mesmos, como a gente se comportaria depois. Imagina esse tipo de pessoal. Existe um respeito que permeia e vem permeando todas as relações. E eu diria mais, fora dos grupos Rama, essa turma que é muito parecida conosco, duas pernas, dois braços, uma cabeça, formato humanoide, tem um tipo de respeito, não vamos dizer que os baixinhos não tenham, mas que nos preza muito. Né? Sim. Outra coisa que a gente poderia conversar que faz um link com o papo do bem e do mal de outras semanas atrás, que é, logo no começo já vem aquela história dos confederados e não confederados, o pensamento rasteiro vai imaginar não confederado significa mal, significa fora da lei, significa ruinzinho. E geralmente quando eles são retratados é tudo diferente, não é nada bonitão, loiro, é desse tipo aqui, ou é os baixinhos cinza, ou alguma coisa ruim, ou o famoso reptiliano. Sim. Sempre tem essa ideia negativa. Eu conheço várias pessoas que não têm experiências negativas com seres ditos reptilianos. Sim. Quem sabe quanto de mitologia a gente não foi formando ao longo desse tempo também? Acaba influenciando, entra no mesmo pacotão, né, cara? E tem que se desvencilhar disso aí, né? Sim, vamos para a ficção científica? Claro. Como é que aparece um filme de ETs que é um bonitão que está querendo dominar a Terra? Raro. Se não me engano, aquele V, a batalha final, primeira versão, você não tinha nem nascido aí, que a mulher comia um ratinho. Eles se disfarçavam, mas eles assumiam a forma humana para poder interagir, mas eles mesmos eram outras coisas. É sempre ruim, é sempre essa ideia do que nos causa um certo aversão, asco, né? Como se o feio fosse negativo. Mas aí acho que entra um pouco também, lógico, completa falta de visão e falta de perspectiva em relação a um futuro diferente e melhor, né, digamos assim, mas também eu acho que entra muita questão de mercado mesmo, de que por alguma razão muito, digamos assim, nefasta, nós, seres humanos, preferimos a destruição, né, alguma coisa que seja negativa. Isso tende a fazer mais sucesso do que um filme onde não há esse tipo de abordagem, né, cara? Geralmente os filmes têm esse tipo de abordagem, né? Invasão alienígena, os caras destruindo tudo, geralmente é esse tipo de abordagem do assunto. São poucos os filmes onde isso é levado para uma outra condição, né? Por exemplo, A Chegada, onde não há isso. Né? Bem colocado. Se não me engano, o Dr. Greer, ele faz esse alerta da bandeira vermelha que ele diz, que existiria uma certa campanha de desinformação preparando para um cenário em que, quando esse contato viesse, ele seria necessariamente negativo. Ele seria necessariamente bélico, a gente teria que se preparar para isso. Isso seria orquestrado por militares, né? Quando ele advoga que é totalmente ao contrário. Ele alega isso, eu acho que deve ter um fundo de verdade, mas me parece muito também que nós, do nosso perfil, né, nós temos esse tipo de... encaramos como divertido aquilo que é negativo, ou é uma forma de nós nos sentirmos aliviados pelo sofrimento alheio, porque nós não estamos ali comendo uma pipoquinha, tomando uma Coca-Cola no cinema, e isso gera um alívio ao finalizar, porque, olha, não passou de um filme, eu estou aqui são e salvo, e isso tem algum residual aí que, em termos psicológicos, a gente acaba gostando.
Eu acho que tem muito disso também, né? Deve ter. E deve ter alguma coisa aí entre o sistema límbico e o primário, o córtex primata, que nos faz adorar sofrer. As pessoas pagam o ingresso para ver filme de terror, ou Exato. para ver, nada contra o profissional, mas para ver o programa do Datena, para ver várias vezes a cena do rapaz sendo espancado no supermercado lá no sul. Você vê uma vez, mas a gente vê várias vezes aquilo. Tem alguma coisa nossa que precisa ser trabalhada, parte da nossa sombra, alguma coisa que não está muito bem desenvolvida, que dá vazão para isso. E isso que dificulta realmente esse momento do contato, né? Porque se a pessoa já vem carregada com esse tipo de abordagem das coisas, onde sempre o pior é que vai acontecer, fica muito complicado ali naquele momento de contato, de a pessoa conseguir inverter essa situação e não imaginar o pior naquele momento também. E aí advém a questão do medo, do autocontrole ser justamente um tipo de exercício para que a gente controle o medo, dentre outras coisas, né? Mas, então, complica bastante. A pessoa já vem com essa carga, né? A pessoa já vem abordando o mundo dessa forma. As coisas tendem a piorar. Então, por que eu vou achar que um contato agora com uma civilização extraterrestre pode ser uma coisa benéfica para mim? Não pode ser, né? Eu não acredito, né? Então, a própria pessoa acaba gerando esse tipo de expectativa negativa, que pelo menos dentro da nossa experiência em Rama, nós sabemos que não é verdade, que não é isso que ocorre. Você mesmo acabou de falar sobre as estatísticas. Nunca ninguém passou nenhum perrengue dentro de autocontrole ou sofreu algum tipo de ataque, etc. Né? Mas, por exemplo, fora do ambiente Rama, onde a coisa a gente não tem acesso, a gente não sabe, a gente não pode nem advogar a respeito, porque a variedade deve ser muito grande, né? Não dá para falar a mesma coisa, né, cara? Então a gente tem que ficar simplesmente no campo do possível, né? Mesmo, por exemplo, esse livro aqui, de 92, comprei em 92 na Inglaterra, a Enciclopédia UFO, já está desatualizada. 92, 8, 2000, 28 anos, já tem milhões de outros casos. Nós estamos numa época que a gente já falou aqui e todo mundo concorda. A gente está na época de melhor quantidade de disponibilidade de informação e também de desinformação. Está muito complicado discernir as coisas. Juntando 2 milhões de anos de evolução em que a gente ficou. A gente cresceu com medo do escuro, com medo do outro, com medo do desconhecido. Até a gente dominou o planeta recentemente e dobramos a expectativa de vida em menos de 100 anos. Estamos tendo tipos de problemas novos agora. Não lutamos mais contra o tigre de dentes de sabre, mas o inimigo é aquele que tem uma cor de camisa diferente da minha. Agora, quando o assunto é coisas que vai do além nosso e começa a permear o mítico, o transcendental, a maioria de nós não tem ferramenta psicológica, cognitiva e nem espiritual para encarar o assunto. Não tem. Cara, e é complicado porque, como você mencionou, a gente enxerga o semelhante como inimigo. Então você imagina o não semelhante a nós, né, cara? Se o nosso semelhante já é inimigo, o diferente, então, né, vai ser, obviamente, uma coisa muito ruim, né, cara? E esse é um problema que nós temos. Carregamos isso, né, cara, como civilização que foi criada em cima do medo, né? De uma forma geral. E pegando o Star Trek como exemplo, que eles têm a diretiva número 1, que seria tentar o máximo possível não interferir. E parece uma norma lógica para qualquer civilização que respeite as demais. Puxa, não vamos interferir de uma maneira radical, vamos tentar de maneiras como acontece conosco, por exemplo, com várias outras pessoas no mundo, desde sempre. Deve estar acontecendo desde sempre, agora a gente está sabendo de mais casos. Mas mesmo assim, olha o impacto, a gente já falou sobre isso, olha o impacto que seria a comprovação de que realmente, olha, aquilo ali não é daqui, vem de fora, é inteligente, está parado ali, alguma coisa como o cenário do A Chegada. Seria uma comoção mundial, daria muito problema, a gente não sabe como nós reagiríamos. E, de novo, quem tomaria as rédeas do planeta? Quem falaria pelo planeta? Que grupo de pessoas representaria todos nós? Como é que a gente elegeria isso? Esse é um assunto muito complicado. Tudo indica, pelo que a gente já tem conversado, tem um processo aí o Jacques Vallée chama de sistema de controle. Eu acho muito pesado. Eu digo que é o sistema de acostumar a humanidade aos poucos a colocar isso na sua cultura. Nós já estamos colocando na nossa cultura.
de cada 10 filmes de ficção científica, 1 ou 2 é de extraterrestre. Continua meio negativo, mas 1 ou 2 é de alienígena. Dos emojis, já tem o emoji do ETzinho. Uma pena que não é o loirinho, ainda é o verdinho lá, mas ninguém desconhece aquele símbolo, é impressionante. Ninguém desconhece, já é um símbolo mundial. Sim. Incrível. Incrível. Então, nós estamos culturalmente, a gente está se acostumando. O formato discoidal também existe no emoji. Ninguém confunde. Quem vê aquele emoji já sabe que é extraterrestre, né? Então é impressionante como já estamos acostumando uma geração inteira. Não, já estamos na segunda, terceira geração já acostumando com esse cenário. Tudo indica que tem uma propaganda aí, uma visão chegando que vai comer lá na frente em alguma coisa, que a gente não sabe o que é. Mas a coisa ainda é muito encarada de forma risível, né, cara? Então, de chacota, de brincadeirinhas, né, de riso ou de tiração de sarro ainda, né? Muito por desconhecimento, talvez, realmente, de como que a ciência está indo em direção àquilo que a ufologia vinha falando, né, desde sempre, né, cara? Tudo bem que a ciência oficial não reconhece de que eles estejam nos visitando, sabemos disso perfeitamente, mas cada vez mais, né, partimos daquele mundo, né, a concepção de mundo ali, meados dos anos 90, de que não haveria a possibilidade de haver planetas para fora do sistema solar, e agora isso passou a ser a regra, né, e não a exceção, a coisa muda muito de figura, né, cara? E acho que tem muitas pessoas ainda desatualizadas em relação a como que a ciência está indo em direção à ufologia, e em algum momento lá na frente essas duas coisas vão se juntar, não por esforços da ufologia, não acredito que ela consiga se desvencilhar dos seus próprios paradigmas, mas pelo fato das próprias ciências estar, ainda que a passos de tartaruga, se dirigindo para esse momento, né, cara? Eu acredito que seja mais por aí. E de grupos, por exemplo, como os que a gente participa, ou de iniciativas de pessoas que nós conhecemos, que vão atrás disso, né, dão a cara para bater, enfrentam esse tipo de desafio, que é um desafio gigantesco, né? Sabemos muito bem disso, né, cara? São anos e anos aí de enfrentamento de vários tipos de problemas e de decorrências aí que a gente está aprendendo a trabalhar em relação a isso, né, cara? Mas de qualquer maneira, eu acho que são pessoas assim também que vão acabar facilitando com que isso seja infiltrado e capilarizado assim na sociedade de uma forma que as pessoas fiquem mais acostumadas a esse tipo de conversa, né, esse tipo de assunto, sem o famoso risinho, né, torto, né, com a boca ali, né, meio torta, assim, de que a pessoa quer rir e só não rir na frente da pessoa para não passar vergonha, mas de, assim, perder um pouco desse caráter simplista e a pessoa achar que é coisa de gente maluca, coisa de gente que não tem o que fazer, ou de pessoas inocentes, simples, né, que não sabem o que estão falando, né, cara? Legal que você falou aí, me vieram duas ideias. Primeiro, é incrível, para nós parece incrível, mas tem muita gente no mundo, bilhões, que não tem interesse nisso. Sim. A gente parece incrível que as pessoas não têm, mas não tem interesse nenhum. Então, tocar nesse assunto é como para nós colocar sobre alguma coisa que não nos interessa em absoluto, sabe? Não tem. Esse é um ponto. Segundo ponto, aí um voto a favor daquela iniciativa que se teve semana passada. Algumas pessoas deixaram legados muito importantes, apanharam muito nessa área do contato, tanto é que qualquer livro de enciclopédia vai listar Daniel Fry, Adamski, Billy Mayer, com todos os problemas que cada um deles tenha, os irmãos Paulswell, etc., de um lado. E de outro, algumas pessoas cientistas, Jacques Vallée, Hynek, ninguém ria do Hynek, ninguém ria do Jacques Vallée. Até hoje o cara está vivo. Então, vai ser inevitável. Vir a público vai ser inevitável. Qual é o problema? Aí a gente teria, teoricamente, duas alternativas. Continuar numa ilha fechada e não expandir, ou não se importar muito. Se o assunto vier à tona, fala. Se não ecoar, se não ressoar, tudo bem, continue com a sua vida, porque nós temos que funcionar como sociedade de um jeito ou de outro. Porque se um dia viermos a ter esse contato inteligente e tal, vamos todos, os 7 bilhões e meio, 8 bilhões. E alguns estarão mais à frente. Gostemos ou não, alguns serão a elite aí. Quem são essas pessoas? As mais capazes, as que têm um autocontrole maior, as que passaram por esse processo de aculturação como nós, de um jeito ou de outro. É o famoso sonho do Luiz Tadashi. Perdão.
Luiz Tadashi só sonhou uma vez que ele estava levando um monte de gente no mundo de destruição para uma nave, então ele conduziu, tal, as pessoas foram entrando, ele viu o guia dele e tal, aí ele entrou, o guia dele, você volta, vai pegar mais gente, foi embora. Ele viu a nave indo embora. Quer dizer, acontecerá isso? Não sabemos, mas algumas pessoas estão mais preparadas para entender esse tipo de fenômeno do que outras. Algumas pessoas que estão formatadas, se a pessoa está formatada no cativeiro ciência, ela não vai abrir isso. Se ela está formatada no cativeiro religião, não vai entrar. E nós estamos falando de bilhões de pessoas assim. Se as pessoas não têm o mínimo de cultura, se a pessoa está preocupada se ela vai tomar água amanhã, ela também não vai ter cabeça para isso. Então, é uma coisa ainda de nicho. Crescendo. Né? E é bem essa questão que você mencionou, realmente, da necessidade mais imediata, né? Então, é assim, cara, eu não vou me preocupar com isso porque eu tenho que comer, cara, eu tenho que ter um emprego, eu tenho que ter uma vida financeira estabilizada, eu tenho que correr atrás, né, das coisas para viver da melhor forma possível. Então, no que esse assunto vai me beneficiar, né? No que esse assunto me traz algum tipo de benefício de qualquer maneira, né? Então, assim, isso de fato... se pegar a massa aí, não tem interesse mesmo. E no máximo pode ser um momento de diversão no cinema, estourando. Não passa, né, cara? Agora, a real possibilidade de contato ainda é um tabu enorme e as pessoas realmente, no geral, não acreditam. E, aliás, nem dão conta de que isso é possível, né, cara, de acontecer. Então, é complicado. Outra coisa é o fator distorção, né? O que cada um entende, o que pode ser acontecer. Mostraram muito bem como algumas pessoas são capazes de embarcar em algumas coisas que estão totalmente furadas e um pouquinho de critério traria elas de volta, não ao terreno seguro, mas não ao terreno pantanoso. Imaginar que a vacina vai introduzir um chip em você e vai te controlar e os chineses vão controlar seus passos, cara, é demais. E tem gente que acredita piamente nisso. Exato. Então, vamos trazer para o outro lado de cá. Acreditar que não, que nós necessariamente estamos aqui para sermos dominados por outras pessoas que virão aqui com essa questão, porque se nós, no nosso mais baixo nível, nos comportamos assim, isto é, usar a força para dominar o mais forte, necessariamente quem vier de fora vai querer o mesmo. Não, isso é outra das muitas distorções que acontecem. Não vai ter espaço para isso, vai demorar muito para que a gente consiga ter esse nível para as pessoas poderem entender. Aí, se a gente fizer esse exercício de empatia, se eu colocar no lugar de alguma dessas civilizações que chegam aqui e olham de fora, querendo ajudar, olha o desafio que é como ajudar esse povo sem interferir total e diretamente. É muito complicado, muito complicado. Por isso que tem que ser uma coisa de nicho mesmo, né? Não tem que ser uma coisa em massa. São grupos realmente relativamente fechados, né, cara? E não porque sejam fechados porque eles querem ser fechados, é porque a condição em si, ela é como posso dizer, afuniladora, digamos assim, né? Porque a maioria das pessoas não acredita, a maioria das pessoas está mais concentrada em sua sobrevivência imediata, nem passam pela cabeça delas que isso é possível, e levar essa vida dupla, né, de estar vivendo aqui em sociedade, inserido na sociedade, e ao mesmo tempo, em paralelo, você está fazendo esse tipo de coisa, né, cara? Saindo a campo, tendo avistamento, tendo uma relação, tentando estabelecer uma relação com essas entidades, né, cara? Não é uma coisa também, assim, muito fácil de se fazer. Então, assim, acaba afunilando muito a coisa e muitas pessoas desistem, né, cara? Mas é do jogo. Sempre foi um processo seletivo muito complicado, porque não havia, e eu acho que ainda não há, com exceção de um ou outro grupo aí, uma triagem prévia. Em princípio, todo mundo é bem-vindo para poder entrar, mas a partir do momento que a pessoa está entrando e entrando num processo desses, existem o mínimo de regras, o mínimo de normas, o mínimo de comportamento esperado, e que não é para todo mundo. É para todo mundo entrar, mas não é para todo mundo ficar ali. Outra, a expectativa que as pessoas têm, elas entram com a expectativa em Júpiter, e a tendência é a expectativa ir diminuindo, porque não acontece, nunca acontece como a gente gostaria. Não, essas inteligências exteriores a nós não se comportam como a gente gostaria, eles têm as agendas deles, eles sabem o que estão fazendo, e por mais que nos contradigam, é do jogo, e não é para todo mundo encarar isso. Historicamente nunca foi, afunilou sempre. Enfim, e pior,
Quem não se adapta, 9 em 10, ao invés de reconhecer que não era para mim, talvez em um outro momento, talvez o meu caminho seja outro, é melhor eu denegrir isso que está aí, justifico por que eu não servi, eu não posso me adaptar a essa coisa que está tudo errado, né? E pego em qualquer coisinha pessoal, o líder não presta, por que eu tenho que ir para o mato, por que eu não venho para minha casa, quanto que eu gastei com isso, e ponho a perder. Eu pensava assim antes, ponho a perder uma oportunidade. Eu já vejo diferente hoje, eu acho. Continua aberto para cada um, mas Exato. tudo tem um preço. Quer aprender a dirigir? Tem um preço. Quer fazer um curso universitário? Tem um preço. Quer ser cozinheiro? Tem um preço. Quer fazer qualquer coisa? Tem um preço a pagar, não tem jeito. Quer viver em sociedade? Tem um preço. Não existe almoço grátis, né, cara? Não tem jeito. Então, faz parte disso realmente esse nível de investimento, né, cara? E é um investimento realmente de longo prazo, porque a gente parte do princípio que nós estamos preparados, que nós temos condições, que nós conseguimos dar conta do negócio, e ao trilhar, né, fazer essa trilha aí, você percebe que não, né? Estávamos realmente muito enganados em relação a nós mesmos. Então, apenas o tempo vai trazer a maturidade, né, e a segurança e a tranquilidade de você saber o que você está fazendo, ou pelo menos em parte, né? Não vou dizer que a gente vai saber sempre o que está fazendo, mas uma parte que é considerável ao ponto de trazer estabilidade, né, cara? Então, tem a questão da paciência também, né, cara? Porque vivemos em um mundo imediatista, né? Tudo tem que ser para ontem. Internet não dá nos dá essa impressão, né? Comida delivery, iFood, tudo é muito rápido, né, cara? E aí a gente entra num processo desse achando que a coisa vai ser rápida também e dá com os burros na água, né, cara? Então realmente acabam ficando poucos. É impressionante. Algumas coisas, a internet, a tecnologia nos ajudou muito, encurtou muitas distâncias e fez a vida mais instantânea. Perfeito. Miojo lamen em quase tudo, mas algumas coisas não mudaram. A Exato. aquisição de conhecimento e transformar informação em conhecimento, conhecimento e sabedoria, demanda tempo. Se vai ser sentado no mato, no jardim, em cima de uma pedra, em frente de uma tela, é outra história, mas demanda tempo. Isso não vai mudar. Sim. Outra coisa que é interessante o fenômeno OVNI está aí desde sempre, provavelmente está aí desde antes da gente chegar aqui, e uma parte dele é extraterrestre, beleza. A era moderna, 47 para cá, anos 40 para cá, final da Segunda Guerra para cá, vem aí. Nunca se falou tanto, nunca se pesquisou tanto, nunca se debateu tanto, nunca se filmou tanto, mas também continuamos sabendo muito pouco. A maneira como essa turma se arquiteta, temos que dar o braço a torcer, é bem feita. Dá margem à especulação? Dá, mas é muito da nossa parte. Sim. Eles são precisos. Quer dizer, em que sentido eu digo que eles são precisos? Se é para ser uma coisa escandalosa, é escandalosa. Então, milhares vêm, fazem testemunhas. Se é para ser duvidosa, deve ter uma razão, porque muitas vezes é duvidosa, sim. Deve ter uma razão. E muitas vezes, a gente já fez essa brincadeira, muitas vezes é duvidoso, porque ao contrário do que você pensava, não era para você que está ali, é para fulaninho lá. E para fulaninho lá não foi duvidoso. Foi para eu aqui que estou no meio do caminho. Mas para fulaninho lá, não tem nada de dúvida. Exato. Tem essa também. Não, ou não. Nem para mim, nem para fulaninho. Era outra coisa. Está passando porque está indo para lá. Está indo para a Lua. Não tem nada a ver conosco. Exato. E estávamos ali sendo apenas testemunhas oculares de um evento insólito, né? Continua um mistério fascinante que também é uma provação para muita gente. Existe, eu mesmo, confesso, a parte de ficar recebendo e pesquisando avistamentos, naves, tal, eu cansei. Já não, eu recebo e repasso. Acho válido, acho legal quem fica lá mexendo, mas estou em outra. Mas não faltam evidências, nem que sejam evidências falsas, para a gente poder se debruçar, até para separar as coisas. Precisamos de gente que tenha habilidade para separar as coisas, talvez. É legal que tenha, que é bom fazer. Mas o meu interesse nisso terminou. Mas pela vida em si, pela possibilidade de transformação, por tudo que isso significa, nós já falamos aqui. Olhar para as estrelas é ao mesmo tempo o impulso científico de onde eu vim, de responder as perguntas, e também o impulso espiritual. Puxa vida, o que eu sou, afinal, nesse tapete inteiro que está em cima de mim, né? Ao mesmo tempo, os dois impulsos estão ali. Né? Onde eu me encaixo nessa história. Né? Que é fascinante.
Cara, acho que estamos chegando aqui aos finalmente, né? E eu esqueci mais uma vez, né, de pedir, solicitar para que as pessoas se inscrevam no canal, né? Então, assim, a probabilidade de alguém ter terminado esse vídeo aqui é mínima, né? Mas enfim, né? Eu devia ter feito no começo, né? Porque quem tem saco de ficar 1 hora assistindo a gente, né, cara? Mas enfim, a gente se diverte, mesmo que ninguém se divirta, né, cara? E vamos continuar com esses papos, cara. E eu agradeço você, velho. Não, temos um público fiel de 2 ou 3 pessoas que sempre mandam aí, ó, tava lá, mesmo que esteja vendo, mas comendo e fazendo outra coisa, mas tá lá ouvindo, então isso já vale. Então, tá bom, né, cara? Vamos levando aí, cara. E Tamo valeu junto. pelo papo. E se você puder ver esse documentário, esse seriado aí, é muito bom, hein, cara? A Vida em Outros Planetas. Eu aconselho, eu acho que você iria gostar, cara. Eu vou ver, vou ver. Beleza? Muito obrigado por uma vez aí. Nos vemos semana que vem, segunda-feira. Tamo junto. Grande abraço, cara. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.